a todos e todas. É com muita alegria que a gente abre a noite de hoje, cujo tema da mentoria vai ser sobre holding familiar. E quem vai fazer esse anúncio vai ser o nosso queridíssimo tesoureiro, doutor Emílio Silva Filho, que está aqui presente, compondo a mesa, com muita honra a presença dele. Quero também agradecer a presença e cumprimentar o doutor Ângelo Maurício. Desculpa, foi um erro técnico aqui. Doutor Ângelo Maurício, quero agradecer a presença de todos aqui, em especial da nossa presidente do Conselho Fiscal, doutora Ilma. E antes de passar a palavra para o doutor Emílio anunciar o palestrante, eu queria dar alguns anúncios e falar sobre a nossa mensalidade. A nossa instituição, graças a Deus, sobreviveu à pandemia. Agora nós estamos aí diante de novos tempos, graças a Deus, mais fortalecidos, né? Nós estamos recebendo mais de 100 novos associados, o que nos traz muita alegria, significa que a renovação que a nossa gestão se propôs fazer, ela tá realmente realizando. E vocês todos os associados devem ter recebido um valor de mensalidade diferenciado. E não é um aumento, é uma retomada do valor antes da pandemia. Quando chegou na época da pandemia, ainda na gestão do Dr. Cisne, nós precisávamos reduzir a mensalidade por causa dos tempos pandêmicos. E agora a gente está retomando, até porque as questões de funcionário, que antes tinha aquela redução fornecida pelo governo, agora nós não temos mais. Estamos trabalhando com a casa aberta todas as terças e quintas. Ainda estamos mantendo segunda, quarta e sexta os funcionários em casa, também por uma questão de economia. E gostaria de agradecer pela contribuição dos nossos associados, porque essa contribuição com as mensalidades novas já refletiram nas finanças da nossa instituição, o que nos traz muito acalento, né? Tanto que o nosso tesoureiro veio até comparecer hoje, compor a mesa de tão alegre e satisfeito que ele está. Então, eu peço uma salva de palmas para ele, porque ultimamente eu só ouvi ele me dizer: estou muito preocupada, agora ele está sorrindo, então isso é muito bom. Então, eu quero agradecer a todos, porque agora eu estava vendo aqui a nossa festa junina e vendo o ânimo de sociedade da BAME, né? Como é bom estar juntos, né? Como isso quer ser associação, isso que está unidos, e nós vivemos dessa mensalidade, então a contribuição de todos é muito importante. E quero aproveitar também para consignar aqueles que estão, né, com atraso nas mensalidades, que façam um sacrifício para poder atualizar as mensalidades. Nós tivemos agora também 2 associados que estavam com a mensalidade atrasada por um bom tempo, eles atualizaram, fizeram um parcelamento, quitaram esse parcelamento. Nossa, como isso também foi importante para a gente conseguir virar um pouco a nossa curva. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. E agora eu já vou passar... antes de eu passar a palavra ao Emílio, eu vou falar que nós vamos ter a oficina de prática jurídica com o doutor Hélio Souza, no próximo dia 20/10, a partir das 17h30. É uma oficina de prática jurídica, então ela é somente presencial, então a gente conta com a presença de todos para prestigiar também o doutor Hélio, que traz assuntos de prática, importante para todos nós. Quero lembrá-los que está chegando o nosso ENAI. Vai ser o 19º ENAI presencial, nós vamos estar com ele também sendo no nosso... ele também no formato híbrido, mas quem estiver pela internet não vai poder
participar de debates que, porventura, venham a ocorrer no ENAI. Nós só apenas vamos transmiti-los pela internet, tá? Então, é importante que todos os associados saibam disso. O ENAI vai acontecer no dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro. Outra questão importante também que eu quero falar do ENAI. Esse ano, nós vamos fazer o ENAI na nossa sede. E por que essa decisão? Porque nós temos uma sede linda, uma sede toda equipada, nós temos os equipamentos eletrônicos, nós temos microfones, nós vamos, às vezes, em outros lugares que só tem um microfone, nós temos um microfone para cada palestrante, as estações de transmissões são de excelente qualidade, nós temos um espaço para mais de 100 pessoas, temos um espaço de coffee break bom, nós temos taça de vinho, prosecco, champanhe, xícaras lindas e maravilhosas. Então, vamos prestigiar a nossa sede. Então, esse ano, nós vamos fazer presencialmente na nossa sede, contamos com a presença de todos os nossos associados, vamos ter palestrantes incríveis, como os tradicionais e os novos. E também vamos ter oficinas no ENAI com os nossos líderes de comissão, para as nossas comissões também demonstrarem os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no ENAI. Tá? Então, todos vão participar, contamos com a presença de todos. E não quero que vocês esqueçam, já que a gente falou de financeiro, para contribuir também pelo Pix e ter uma redução no valor da taxa de boleto, a taxa bancária. Também nós temos o merchandising da ABAME. Antes das nossas palestras, a gente fica passando a propaganda do advogado ou do escritório de advocacia. É importante nós termos essa merchandising. Então, vocês podem contribuir a um valor muito módico e é bom também você estar fazendo a sua propaganda do seu serviço. Então, é isso. Passo a palavra ao nosso tesoureiro, doutor Emílio, para anunciar o nosso palestrante. E eu, novamente, reafirmo que eu estou muito feliz, doutor Emílio, com a sua presença. E também estou muito feliz, doutor Anjo, com a sua presença, porque o senhor é um novo associado que já está contribuindo pela nossa associação, vindo palestrar, vindo transmitir seus conhecimentos, trazê-los a debate. Então, com muita alegria, o senhor já me deu, como presidente e representante dessa instituição, duas grandes alegrias. Uma foi encontrá-lo no evento de Búzios, que o senhor foi ao evento de Búzios e foi muito legal encontrar o senhor lá. E agora, o senhor palestrando aqui para a gente. Então, seja muito bem-vindo à nossa instituição e muito obrigada por essa sua contribuição que já está se destacando. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço as palavras da nossa presidente, que ela de manhã cedo me pediu um vale de R$50 mil, eu liberei. Isso ela está falando isso. Mas hoje nós temos um tema muito importante, que é a holding familiar, que será proferida a palestra do doutor Ângelo Maurício. Acho que todos nós, eu inclusive, tenho várias dúvidas a respeito, né? A gente fica na dúvida em relação a essa holding, somente em termos de custo, né? Mas o doutor Ângelo dará várias explicações, já tivemos conversando antes um pouquinho da palestra, deu alguns bisus aqui muito interessantes que ele irá proferir para todos nós. Doutor Ângelo Maurício é advogado, é pós-graduado em Direito Imobiliário pela PUC-RJ, membro da Comissão de Direito Imobiliário da 29ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-RJ, e temos certeza que todos que estão participando serão brindados com a palestra do doutor Ângelo Maurício. A palavra, então, doutor Ângelo. Muito obrigado. Boa noite, doutora Alessandra, nossa presidente, doutora Emílio, tesoureiro, a todos presentes. Bem, meu nome é Ângelo. Vamos lá falar um pouquinho sobre holding patrimonial, holding familiar. A holding familiar é uma empresa que vem assim, né?
é uma empresa que ela vem para buscar o patrimônio da pessoa física e passar para a pessoa jurídica. Com que objetivo? Você vai concentrar aquele patrimônio e aproveitar a legislação, as benesses da legislação brasileira. Aí, vamos lá. Quais seriam? Redução da questão da sucessão, redução da carga tributária, a proteção patrimonial. Vamos falar de cada uma agora. A sucessão ela vai, no momento que você transporta esse patrimônio para a pessoa jurídica, o que ocorre? Você evita que amanhã ou depois você tenha necessidade de fazer, assim, eventualmente fazer um inventário, fazendo uma holding plena, né? Você vai transferir o patrimônio para a holding e, com isso, ele passa a se tornar em cotas. Ao invés de o imóvel, ao invés de permanecer lá na pessoa física, ele passa a integrar o patrimônio da pessoa jurídica. Com isso, você não precisa, na hora da sucessão do ITCMD, ter, primeiro, briga, quem vai ficar com o quê? Segundo, o ITCMD, que ele vai incidir em cima, não no momento da avaliação da morte, do óbito do pai de família, do chefe de família. Outra questão que vem a ser é que a proteção patrimonial. Aí você tem, assim, você é prudente colocar pelo menos essas 5 cláusulas, que seria a comunicabilidade, a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a reversão em caso de morte e o usufruto vitalício. A comunicabilidade é para evitar que um terceiro ingresse no patrimônio da família. Você quer justamente fazer aquilo ali, você quer proteger o patrimônio de um terceiro, de um cônjuge, ou de qualquer outra eventualidade. A inalienabilidade, evitar que o herdeiro venda esse imóvel, venda a cota para um terceiro, também ausente da sociedade, ausente do núcleo familiar. Ou seja, você coloca essa cláusula e ali você coloca o seguinte: olha, o direito de preferência se dá aos outros cotistas, assim. A impenhorabilidade. Um exemplo que um dos herdeiros tem um outro negócio externo, uma sapataria, uma lanchonete, e eventualmente lá ele contrai dívidas. Isso aí vai evitar, salvo em casos de má-fé, premeditação, que venha atingir esse patrimônio. A reversão em caso de óbito. Eventualmente, um desses herdeiros, Dona Tati, faleceu. Esse patrimônio retorna para a mão do doador para ele ver o que ele vai fazer. Vou doar novamente, vou doar para o outro herdeiro, não vou doar para mais ninguém, vai voltar para mim. E usufruto vitalício. Apesar desse imóvel agora não mais pertencer ao pai, à mãe, o núcleo familiar, pertencer à PJ, é aquela pessoa indicada no contrato social que vai administrar os bens, colher os frutos civis, poder, inclusive, fazer qualquer transação com esse imóvel. Isso tudo, a nossa legislação permite que a gente tenha um planejamento tributário, permite que possa ter um valor menor em toda a questão que tem, que para mim é até mais importante que é o que tem agora, é a questão tributária. Ao fazer isso, ao concluir a holding, você começa a ter algumas vantagens na parte tributária. As principais seriam de imposto de renda e TCMD. A pessoa que tem um imóvel locado, ele vai ter, todo final de mês, vai ter que pagar, no subsequente, vai ter que pagar um carneireão. Por exemplo, você tem um imóvel que seja alocado por R$10.000. Ele vai na alíquota máxima do imposto de renda, ou seja, 27,5%. Ainda com as deduções, ele vai chegar no valor de R$1.880. Esse mesmo imóvel, caso pertença à holding, arredondando para cima, ele vai sair por mês no valor de R$1.200.
Ou seja, eu tenho uma economia só nessa parte aí, uma economia de R$8.000 todo ano, apenas com carnê-leão. Mas, poxa, isso é muito pouco. Okay. Mas se você tiver um patrimônio muito maior do que isso, proporcionalmente vai valer a pena. Outra questão é em relação ao ganho de capital na venda, na alienação. O que acontece? Quando a gente transfere esse imóvel para a holding, ele vai pelo valor que ele custa lá no imposto de renda. Inicialmente, quando você adquiriu. Porque, queira ou não, ele está saindo de um bolso para o outro. Por mais que você tenha que, eventualmente, pagar até no ITBI, mas o principal, no caso da venda, seria a alienação. Por exemplo, você tem adquirido um imóvel há 20 anos atrás, por 100 mil. Hoje, ele fatalmente vai custar 1 milhão, 1 milhão e 100. O lucro imobiliário desse aí, ele bate na cabeça, no mínimo de 15%. Você vai ter 15%, 20%, até 22,5% para pagar de imposto de capital. Na pessoa física aqui, precisaria pagar 150 mil. E na holding familiar, ele pagaria com uma alíquota, ainda arredondando para cima, que na verdade é 6,73% ou 6,93%, pagaria pagando 7%, seria 77 mil, ou seja, metade do valor do de capital. Então, vale a pena. Outra questão seria no ITCMD. O ITCMD seria da seguinte forma: você adquiriu um imóvel por 500 mil, ultrapassado, isso vamos supor que seja em 1997, 2000, seja lá quando for. E você pega, se você vender esse imóvel, ou você eventualmente falecer, esse imóvel de 500 mil, hoje ele fatalmente vai estar um valor muito acima. Ele tira pelo imposto, pelo Rio de Janeiro. ITBI, vai calcular pelo ITBI, você vai pagar o ITCMD em cima do valor genérico do ITBI. Vai dar aqui por baixo, chutando aqui, vai dar uns 2 milhões. Ao invés disso, se você integralizar essas cotas, integralizar esse departamento de 500 mil, com 500 mil cotas a R$1, quando ocorrer a sucessão, simplesmente você vai pagar em cima desses 500 mil e não da atualização. Ou seja, muito mais barato. Você vai fugir de uma alíquota, ainda que você não tenha feito a doação, ainda que tenha apenas feito a integralização do apartamento para a holding. O apartamento o valor nominal dele pode ser até de 500 mil, mas as cotas vai continuar sendo ali, então, as 500 mil cotas. E você vai fazer essa transferência aos herdeiros sem problema nenhum. Ou seja, só nessas duas, o grande valor agregado, tanto é para o ITCMD quanto para o imposto de ganho de capital. Então, você vê toda uma economia que gira em torno, nada ilegal, tudo dentro da lei, tudo perfeitamente plausível. Você vai sentar com o seu advogado, você vai sentar com o seu cliente, em conjunto com o contador, que vai poder fazer todo um planejamento que, poxa, eu tenho 30 imóveis, isso vai ficar muito pesado para fazer de uma vez. Você não precisa fazer de uma vez. Vai fazendo progressivamente. Mas eu só tenho um imóvel, só tenho 2 imóveis. Quem disse que precisa ser só de imóvel? Você pode fazer de imóvel, de carro, joia, investimento na bolsa, investimento com o que você quiser. Aí temos algumas questões, uma questão que é extremamente polêmica, que é o ITBI. No momento da integralização das cotas, qual seria? As cotas, ao passar esse mesmo apartamento, mantendo o exemplo do apartamento de 500 mil, ao passar esse apartamento de 500 mil, a gente tem que prestar atenção na questão da holding. Se a holding for exclusivamente para administração de bens, compra e venda, entre outras coisas, você obrigatoriamente vai ter que pagar imposto da emissão. A Constituição, no artigo 156,
ele vem falando dos impostos competentes, que são de competência do município. O ITBI, no inciso 2, no parágrafo 2º, vem: não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante ao adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens ou arrendamento mercantil. Aqui tem uma frase que é bem específica, que é a atividade preponderante, que vem a ser atividade preponderante. O CTN determina que a atividade preponderante é quando, nos 2 anos iniciais, nos 2 anos anteriores à criação da empresa, ou nos 2 anos posteriores, a receita operacional da pessoa jurídica não pode ultrapassar a 50%. Ou seja, se você eventualmente tiver uma holding mista, você pode ter uma sapataria, um estacionamento, tudo isso dentro da holding. Seus investimentos na bolsa e tudo mais, e simplesmente pegar e começar a colocar os imóveis. Não vou pagar ITBI? Não. Porque a atividade preponderante, ainda que você venda aqueles imóveis, a atividade preponderante, a maior parte da receita vai ficar com as outras atividades, com a sapataria, com o estacionamento, com a lavanderia, seja lá o que for. Então, esse eu diria que seria uma observação a ser feita na questão da lei patrimonial. Aqui, a nossa lei do Estado do Rio de Janeiro mantém a mesma redação do Código Tributário na questão dos 2 anos. Então, a gente mantém totalmente essa legislação. Eu coloquei algumas jurisprudências a respeito do que seria alguns julgados do STJ e do TJ do Rio a respeito da atividade preponderante. Aqui, nesse julgado, o resto 1.574.303 do Distrito Federal, ele vem especificando que, na hipótese dos autos, a perícia confirma que a atividade preponderante da empresa, no período, era de prestação de serviços, ou seja, ela se enquadra perfeitamente na incidência da isenção do ITBI. Então, ele precisa de ficar com essa empresa para sempre? Não. Ele precisa que, nos 2 anos anteriores ou nos 2 anos posteriores à criação da empresa, esteja enquadrado dessa forma. É uma benesse que a legislação nos fornece. Então, a gente tem que saber utilizar, tem que utilizar de forma adequada, tem que entender como vai funcionar isso. Aqui, assim como a gente também tem que tomar cuidado de criar a empresa e ela não existir. Como é que não existir? Ela não tem movimentação, ela não tem receita, ela não tem atividade nenhuma de receita e despesa. O fisco pode olhar, a procuradoria não é boba, vai falar: opa, você está burlando aqui a benesse que a gente tem. É o caso que a gente conhece no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que o órgão pericial atesta a inoperância da empresa e a inexistência da atividade imobiliária, e a inexistência da atividade imobiliária no período. Aqui eu botei um dando improcedente e outro improcedente. Nesse caso aqui, o PJ entendeu que, mesmo assim, mesmo não tendo atividade, não perderia direito à nulidade do direito. Agora, no julgado seguinte, na apelação seguinte, não. Vem comentando, falando: olha, aqui a transmissão não pode ter um desvio de finalidade. Existe uma necessidade que a empresa, porque para ter um objetivo da incidência da benesse fiscal, foi que criasse os mais PJs, para ter uma movimentação, para ter até um maior controle do poder público sobre os imóveis. Então, quem foge disso corre o risco de ter
vai ser cobrado em IPVI, com multas, juros, por aí vai. Aqui temos uma outra questão que é bem polêmica, que é o artigo 37, parágrafo 4º, que é quando a pessoa tem uma empresa totalmente ligada, uma imobiliária, e essa imobiliária, eu resolvo vender a imobiliária com todos os ativos. Lá eu tenho imóveis, tenho tudo, inclusive a carteira. O STF não bateu o martelo, mesmo alguns PJs admitindo que não tem incidência, o STF ainda não bateu o martelo a respeito de se o alcance foi de que não precisa pagar o IPVI nesse caso, ou se precisa. Então, vai ser de estado para estado. Aqui no Rio, a gente, pelo menos alguns julgados que eu encontrei, dizem que não é necessário o pagamento do tributo. Tema 796 do STF. Recentemente, o STF teve um julgado lá do Sul que a empresa ela passou diversos bens para a pessoa jurídica, aliás, o particular passou diversos bens para a pessoa jurídica. E com isso, só que ultrapassava em muito o valor da integralização das cotas. Se não me engano, a integralização das cotas era 20 mil, e o que foi passado dos imóveis, a avaliação dos imóveis, era mais de 800 mil. Então, o STF falou, nesse caso aqui, a gente aceita que vá para a PJ, mas o excesso vai ser tributado. Então, não adianta querer também achar que o fisco vai dormir no ponto, porque não vai. Você pode tentar, pelos meios legais, pagar menos imposto, menos tributo. É um direito nosso, aliás, é um dever até você tentar fugir um pouco do governo, mas desde que de forma lícita, orientar seu cliente de forma organizada, para que ele, juntamente você e o contador, oriente da melhor forma. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um simples, uma empresa simples? Não, não é uma empresa simples. Vamos fazer para o lucro real? Não, também não. Correto fazer pelo lucro presumido, onde você vai ter as benesses daquelas alíquotas que eu comentei anteriormente. Você vai poder gozar de uma tranquilidade, tanto na hora da sucessão, quanto na hora da alienação dos bens, que, queira ou não, facilita bastante em todos os aspectos. Ângelo, então por que a gente não faz isso? A gente tem uma resistência ainda assim, muito grande, além de ser não é uma coisa simples de se fazer. Um acordo, você tem que conversar, você vai ter uma palestra, uma reunião, vai expor todos os custos do seu cliente, vai expor o lado positivo, o lado negativo, vai expor, eu não quero fazer tudo de uma vez, não faz um imóvel, aí depois você faz uma alteração contratual, acrescenta outro imóvel, e com isso vai integralizando as cotas paulatinamente para que não fique pesado para o seu cliente e ele comece a ver os frutos disso. Porque se ele só entrar e começar a pagar, ele vai falar, não, isso aí não vale a pena para mim. Fico onde eu estou, que é melhor. Não, você vai ter que demonstrar a estruturação da empresa, todo o trâmite. Inicialmente, você pode fazer só, um exemplo, só marido e mulher, só o núcleo do casal. Para quê? Para aproveitar uma outra coisa, que seria o TCMD. O TCMD, todo ano você tem uma cota que você pode distribuir gratuitamente. Você foge daí. Então você pega, olha, esse ano eu vou distribuir esse imóvel, você vai até o mínimo legal, olha, aqui eu posso distribuir. De forma tranquila, porque não tem burla a lei. Você está fazendo uma coisa, eu estou insistindo em falar isso, porque a gente sempre vê, às vezes até no noticiário, que
os bens estão todos na empresa, que tudo, assim, maldizendo a PJ. E não é. Você está fazendo um procedimento legal, totalmente legal, sem perigo algum. O contrato, após o registro e tudo mais, ele é levado a registro e fica tudo tranquilo. Você não precisa fazer uma escritura para isso, você não precisa fazer um ato muito burocrático. O que você precisa fazer é um contrato social bem feitinho, com as cláusulas que eu comentei. E, é claro, eu aconselho a que não fuja da legítima, que não fuja da partilha. Ah, não, vou fazer isso para tirar minha esposa da jogada, tirar aquele filho que eu não gosto da partilha, ou que ele não participa. Eu aconselho a que não faça isso, para que não ocorra numa nulidade eventual ou numa fraude, para fazer a coisa de maneira correta. Aqui eu tentei fazer de uma forma breve, para que é um tema bem extenso. Eu deixo meu e-mail, meus contatos depois, se for necessário, para que eu possa elucidar. É um tema que é quase impossível no tempo que a gente tem para falar sobre tudo isso, mas estou à disposição para quaisquer dúvidas e o que mais possa ajudar. Excelente explanação e tema, né? Porque esse é um tema que também está em alta na esfera extrajudicial, porque tem sido uma solução nos inventários para redução da carga tributária, e quem atua no direito tributário está fazendo muita holding. Lá no meu escritório, por exemplo, a gente tem feito várias holdings por diversos clientes com diversas finalidades, né? Porque tem clientes que quer fazer a antecipação da legítima e transmitindo já para os seus sucessores, tem cliente que vive em união estável, quer proteger a sua companheira, enfim, tem de tudo um pouco. Exato, o direito ele é bem vasto nessa parte. Aí são novos casamentos, aí novas famílias, né? Enfim, aí cada um vai ter que adequar a sua realidade e tentar jogar para isso, porque facilita. Você imagina uma pessoa que tem um patrimônio no imposto de renda de 1 milhão, e quando for fazer a avaliação vai dar 5 milhões. Só de imposto de transmissão aqui, a diferença vai dar um absurdo. Você poderia ter economizado, já teria feito a partilha, inclusive, ninguém ia ter nenhum sobressalto aqui no momento do óbito. E ainda mais, não tira, a grande importância para mim da holding é essa, ela não tira o poder do pai, da mãe, do provedor, daquele que ralou para ter o imóvel, né? Vamos falar assim. Ele vai continuar administrando, vai colher os frutos civis. Ah, não, eu quero manter a locação, não, vou mudar para aquele, vou mudar para o outro. Ah, tem uma casa na praia, eu faço uma locação lá, eu já estou acostumado. Aí quando eu brinco lá, falo com meus clientes, daqui a 150 anos, quando você morrer, você já vai estar sossegado, você vai tranquilo, sabe que não vai ter agonia para ninguém, sabe que seus filhos vão estar assistidos e tudo mais, e que é outro problema. Cara, da pessoa não ter naquele momento aquela disponibilidade, a quantidade de inventários que foram realizados em 2020, 2021, graças à Covid, pega muita gente de surpresa, que não fazia a menor ideia de que isso ia acontecer. Assim, pessoas saudáveis que foram, assim, você mantendo o planejamento sucessório, você faz a coisa no seu tempo. Você programa que vai acontecendo de maneira gradativa, cada bem, como eu disse, não precisa ser só imóvel.
você pode fazer com suas cotas lá que você tem da Petrobras, da Vale, seja sem fazer nenhuma propaganda de partidarismo. Mas, assim, qualquer bem que você tenha, que aí você fica sossegado. É melhor que testamento. Não, porque se fizer nas alterações, né, primeiro, nas alterações posteriores, os cônjuges assinando, os herdeiros assinando, acaba com qualquer possibilidade de eu tenho um caso, só para ilustrar, eu tenho um caso que 2 irmãos, né, que são sócios, né, eles têm algumas empresas juntos, né, e aí tem a cadeia sucessória do irmão A e tem a cadeia sucessória do irmão B. Sendo que na cadeia sucessória do irmão A, ela é toda organizadinha. Já a do irmão B, aí que a coisa fica mais complicada. Mas eu acho assim, eles até me emocionam, porque eles são pessoas tão extraordinárias que ele quer proteger a primeira mulher com a primeira filha e quer proteger a segunda mulher com a segunda filha e elas se dão, entendeu? E fica todo mundo, então todo mundo está na holding. Então a gente está construindo uma holding que os 2 irmãos fazem parte e as suas respectivas cadeias sucessórias, porque eles, inclusive, tinham bens em comum. E quando você integraliza, e assim, o que você falou, doutor Ângelo, que eu achei interessante, né? O bem, ele é indivisível, mas quando ele entra para a holding, integraliza o capital, ele se torna cotas. E aí as cotas, sim, que são divisíveis. E aí essa transmissão, ela pode ser feita, como bem disse o senhor, através de um planejamento sucessório. Esse ano eu vou passar 10 cotas para fulano, para filha A, 10 cotas para filha B e 10 cotas para filha C. Sem perder. E ainda fica no limite da isenção. Da isenção, exatamente. Que é a grande sacada. Sim, você poder pagar menos tributo e fazer a tua organização é bem interessante. A outra questão também que eu achei interessante, que é a questão do ITBI, né? Da isenção do ITBI. Por exemplo, tenho clientes que têm imóveis no Brasil afora, inclusive imóvel rural. Só que às vezes as pessoas, os advogados podem pensar, né? Mas é complicado, porque o imóvel vão ter várias prefeituras, porque teve um cliente, por exemplo, que esse imóvel rural, o advogado que deu início na holding, ele entrou com pedido de isenção na localidade do imóvel, tudo bem. E na realidade, não. Ele tinha que ter dado entrada na Prefeitura do Rio de Janeiro, onde é o domicílio fiscal do meu cliente. Então, isso também é importante. Ele pode estar com imóveis no Brasil inteiro ou fora do Brasil e que ele vai entrar com a isenção na Prefeitura do Rio. Questão de imóveis, de pessoas que têm um patrimônio exorbitante, que a gente hoje vê que muitos até, inclusive, fazem fundos imobiliários. Aí já é uma outra questão, outro evento, de repente, que a gente pode falar de cotas, de uma sociedade anônima, que pode ser por capital aberto ou fechado. Aí é um outro dia para a gente ir lá. Exato, que aí o provedor. Aí, assim, a verdade aí a gente tem uma gestão. Aqui eu já entendo que a holding patrimonial é uma gestão profissional. O fundo imobiliário já quer uma gestão maior. Assim, requer uma gestão que tenha uma equipe bem grande para você ter você vai ter que apresentar balanço, você vai ter que apresentar uma série de coisas, fundo auditável, então, assim, esse já é uma coisa para um cara já de outro patamar, que mistura ainda com um monte de propriedade. Então, assim, já um outro E você querer fazer propaganda, vai precisar da doutora Ilma, nossa
presidente fiscal, Contadora. que é contadora. Isso foi uma brincadeira, porque a gente, antes de começar a palestra, eu falei: você quer fazer as minhas horas? Ela é contadora. Mas vai precisar de um contador. E bem colocado que quando a gente fala de uma sociedade anônima de capital fechado, geralmente a maioria dos contadores fogem, porque é uma contabilidade mais complexa, detalhada. Aí já é diferente, porque a questão toda é o pagamento para a contabilidade do lucro real, todo mundo corre, verdade? E ela é mais onerosa? Ela é mais onerosa, mais trabalhosa, mas como eu disse, tudo caminha junto. Você não vai achar que, não, vou ter uma contabilidade de R$1.000 e vai ter uma gestão de lucro real. Mentira, isso não vai acontecer. Mas, com certeza, para estar enquadrado no lucro real, o patrimônio também está bem acima. Bom, eu tenho aqui 3 perguntas. Essa aqui pela primeira. O doutor Ângelo comentou aqui sobre ações, aplicação com ações, Petrobras, Banco do Brasil. Eu pergunto, e as aplicações que se tem em PGBL, pode também em parte? Pode. Mas não há aí vamos supor, ele tem uma aplicação de PGBL de 1 milhão, PGBL de 500 mil. Esses valores não sofrem alterações no correr do tempo. Você tem que especificar o valor que você está aplicando no momento, é isso? Que você vai integralizar naquele momento, você vai especificar. Eu tenho um certo receio em relação ao PGBL e PGBL. A questão da integralização, você não integralizar. Eu tenho 10 mil ações da Petrobras, e 5 mil da Vale e 10 mil da Gerdau. Isso não como agora. Ela vai oscilar, ela vai estar 30, outra 25, por aí vai. Mas ela vai te gerar dividendos daquilo. Isso tudo vai ter na contabilidade da holding, ela vai ser apurada para ver, inclusive, como é que fica a questão da receita, o que é o X da questão do TB, a receita operacional. Se essa receita operacional ultrapassar os 50%, vai te dar a benesse para você integralizar aquele imóvel. Se o senhor conseguir responder? Agora, é difícil, no caso do PGBL ou VGBL, ter esse controle, né? Muito complicado, complicado. Por isso que eu estou falando, eu tenho algumas reservas enquanto ao VGBL e ao VGBL. Essa parte. Um outro detalhe também, que o senhor explicou aí, a respeito da distribuição do CMD, eu não entendi bem essa distribuição. Todo ano, nós temos uma cota que é isenta de TCMD. Aqui no Rio, salvo engano, de 40. Vamos supor, esse imóvel de 400 mil, se funciona integralizando, vai dar cotas de R$1, que é atrás, vai dar 400 mil cotas, correto? Todo ano, o senhor pode fazer a doação aqui de 40 mil cotas. Como assim? É um valor que... Fazer a doação. Por quê? Quando é feita a holding, você pode fazer a holding sem fazer a doação de primeiro momento. Você faz a holding, o senhor e sua esposa vai integralizar um apartamento. Certo? O senhor não precisa, em ato contínuo, fazer a doação para sua filha ou para o seu filho. O senhor pode manter o controle. Porque aí, sim, de maneira legal, fugir do terceiro nível. Que seria, todo ano, vai próximo ao limite legal e faz a doação. Aqui, X número de cotas. 40 mil cotas. No caso, toda essa doação, toda essa movimentação, digamos assim... Tem que fazer alteração contratual. Eu comentei com o senhor até antes. Tem que fazer alteração contratual, essa alteração tem que ser registrada, tem que ser levada junto para o expertise do direito imobiliário, que é o registrador. Obviamente, o capital integralizado vai aumentando com essa
doação para... Não. O capital em si não vai ter alteração, ele vai se manter. Só que, ao invés de ficar 400, pertencente exclusivamente ao senhor, seu Emílio, 40 mil vai participar, vai pertencer a Joana, por exemplo. Ou a Maria. Mas a Joana, vamos supor que seja um dos sócios, seja uma filha. Aí vai alterar esse valor está sendo integralizado. Mas na integralização vai ser integralizado por alguém. Você vai abrir mão do teu para sua filha. Você vai passar a ter. Vamos supor que cada um vai fazer para conta redonda 600 mil. Né? 600, faz conta redonda. Você entra com 200, sua esposa com 200, sua filha com 200. Certo. Todo ano o senhor tem direito a 40. Correto? Certo. O senhor vai tirar aqui, vai passar a composição, ficar 160 do senhor, 200 da sua esposa e 240 da sua filha. Retira do... Mantém os 600. Retira da parte... Retira da parte quem está doando. Quem está doando vai ficar com menos já. Mas eu digo, essa doação, eu pensei que isso aqui fosse um acréscimo. Não. Que fosse um acréscimo, não uma redução. Entendeu? O acréscimo é só quando você integraliza o capital trazendo novos bens. Aí vamos supor, aí no ano seguinte, o senhor fala, poxa, vou pegar aquela minha cobertura do Leblon e vou integralizar também. Essa cobertura tem que dar autorização do doutor Alessandro. A terceira pergunta seria, eu até anotei aqui, no caso da legítima, o valor é o de mercado ou o que consta da declaração de imposto de renda? Para você ter uma ideia da legítima, que é 50%, então... Eu faria imposto de renda. Se você tem integralização pelo imposto de renda, você tem que seguir o imposto de renda. Você não sai imposto de renda. É porque, na realidade, você fez um imposto de renda, vinha acompanhando o imposto de renda de 5, 10 anos atrás. Aquele imóvel eu comprei por 300 mil, hoje quase 2 milhões. Quer dizer, vou ter que fazer por 300 mil. É isso aí. Mas aí, para efeitos da legítima, considera os dois por 300 mil? É isso? Que vai considerar, que na verdade, o que o senhor está fazendo ali? O senhor está colocando a quantidade de cópias. O dinheiro não saiu de imediato do seu bolso, ele está sendo bolso direito para ir para a esquerda. Ele continua pertencendo. Agora, ele vai se transformar em cópias. Vai se transformar em 300 mil cópias. É isso aí que ele vai se transformar. Sim, apesar de não ser um tema novo, o tema já é antigo, mas ele ainda gera muita... Até porque, se a gente parar para analisar, não eram poucas famílias até há pouco tempo que tinham até patrimônio para dividir. Nós somos uma população de 50, 60, 70 anos que adquiriu o patrimônio muitas vezes por si só. Então, se quer viver o dissabor de ter inventado na família, de pegar um herdeiro que às vezes só quer saber da farra, não vai ter virar de cabeça para baixo, não vai ter nada para cair para pagar o inventário, já tem gente que tem que vender. O que eu mais conheço é herdeiro ultimamente. Não, assim, e a gente vê que o pessoal não tem dinheiro, vai ter que vender bem, vende tudo. Os imóveis que a gente vê por aí na Lagoa, na Feira Sul, fechado, é em função disso. Não tem dinheiro para pagar. Tinha um professor de auditoria que ele falava, quer comprar bem, compra de herdeiro, porque ele não faz a menor ideia de quanto custou. Trabalho que o pobre pai, o avô, teve para construir aquilo. As noites que ele perdeu sem dormir, ele sabe se lá conta. Então, é isso. Para isso é interessante, até comentava isso na semana passada, você ter um seguro patrimonial. Muito interessante. Conversei com corretores a esse respeito, e a gente, brasileiro, de modo geral, acha que o seguro é muito caro, é uma coisa... Nada disso. O brasileiro faz seguro de automóvel, isso não deixa de fazer. Mas do bem imóvel, dos bens que tem, ele deixa para um seguro plano. E não é um seguro caro. A verdade é essa. Não é um seguro caro. Eu fiquei com uma pergunta também. Em relação à atividade preponderante, que é uma polêmica. Vamos lá. Eu vejo casos em que
eles colocam, fazem uma holding para a guarda dos bens, que na prática é assim que a gente se refere no mercado, né? E uma outra holding para atividade de locação e compra e venda. Ou então, se faz uma holding para atividade para a guarda dos bens e contrata a administradora do EMI, exatamente para fugir dessa questão da atividade preponderante ser comercial, a comercialização imobiliária para incidir o ITBI. E aí, qual a sua opinião a esse respeito? O exemplo que eu tinha dado da atividade preponderante, acho que assim, a gente não pode ter inocência de que o fisco é bom. Ele lê o mesmo livro, ou até mais do que a gente. Então, ele vai correr atrás para pegar. As atividades preponderantes, para mim, que eu até oriento, você quer fazer para compra e venda, faça e assuma o que você está fazendo. Para amanhã depois, você não vira no meu ouvido, ou até do contador, e fala, olha, você nos orientou de uma forma e agora está vendo o fisco cobrar também. Não entendo essa parte aí. O que eu até oriento. Pessoa que tem dois negócios, que tem, como comentei até funciona antes, que tenha dois negócios, fica mais fácil de descaracterizar, de colocar a atividade preponderante não sendo a de compra e venda. Você tem um outro negócio. É claro, tem pessoas que... Isso eu estou falando de pessoa pequena. Pessoa que tem multipropriedade, assim, multipropriedade que eu digo em vários locais, é difícil de fugir disso. Então, assim, o que eu aconselho é tomar uma certa precaução, porque o fisco vai atrás. Nesse caso em específico, pode não ir de imediato, mas, assim, como a gente viu até aqui, da questão da inoperância, o que a pessoa faz? Eu pego, crio a holding, transfiro lá e deixo ela parada. Esse não é o objetivo também da holding. O objetivo da holding é que ela movimente de alguma forma, seja com locação, seja com compra e venda, seja com compra e venda em uma outra atividade. Enfim, o que não pode é querer achar, como eu falei, achar que o fisco está ali e vai dormir no ponto, porque não vai. Hoje, ainda mais hoje, com a internet, com tudo cruzado, fica difícil. Doutora Emília, a vez do pessoal, né, doutora Emília? Vamos dar a vez. Fernando. Geralmente a gente está falando da... Boa noite a todas. Boa noite, professor. Uma alegria estar aqui com vocês. Parabenizar pela palestra. Só duas considerações. A primeira, acho que a holding familiar é um instituto não tão novo, mas que está sendo aplicado quase diariamente no nosso dia a dia, e é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura. Fazer com que as pessoas hoje tenham essa vontade de querer agir preventivamente, não esperar que a morte venha à porta e querer esse desespero todo de fazer inventário, muda, acho que talvez até una mais a família e falar assim, olha, a situação é essa, vamos conversar sobre isso, deixar tudo certinho. Então, acho que o papel do advogado, nesse sentido, é bem interessante. E a segunda situação é uma dúvida. A gente vê que muitos clientes têm muito patrimônio, mas não têm dinheiro. E aí se interessa em fazer a holding familiar. Como que ele, em relação ao ITBI, ele não tem dinheiro para fazer tudo de uma vez só? Ele vai ter que fazer aos poucos? Pode fazer aos poucos. Vamos supor, você pega um imóvel, faz daqui a um ano, que aí ele vai respirar. Se for na atividade de produção, ele vai ter um custo de ITBI. Mas o ITBI vai ser um teste. Vai ser daqui quando ele comprou. Que ele só está integralizando aquelas contas. Vamos supor que seja um imóvel de 300 mil. Né? Ele tem adquirido 300 mil. Vezes 3 aqui vai dar 9 mil reais. Então, em um ano ele consegue. Porque o que ele vai ter de desconto só da locação desse imóvel, em um ano ele consegue.
Aí ele vai gostar, que você vai explicar, ó, se o senhor vender, vai ter essa promessa, se o senhor eventualmente fazer, vai ter essa. E no primeiro ano você já começa a fazer do ITC, já começa a fazer, se não tiver interesse, se não tiver interesse, por isso é bom sentar. Primeira entrevista, casal, vocês entendem? Segunda entrevista, chama, bota filhinha lá sentado, explica o que vai acontecer. E explicar a questão das cláusulas, que ele ainda vai continuar no controle da situação. Ele continua no volante. Né? E aí, no ano seguinte, ele já recuperou esses 9 mil aqui, né? Porque ele deixou de pagar no carnegão. Ele consegue fazer o outro, pega uns 500 mil agora. E assim vai. Aí, daqui a pouco, em 10 anos, ele fez os 10 imóveis que ele tem, está regularizado. Rapidamente, ele muda também, né, de pessoa física para pessoa jurídica, né? Sai da unidade para cotas. Então, isso já... No TCMD, a grande, assim, eu acho que a maior vantagem do TCMD, ninguém pensa em ele. Ninguém quer, mas chega para todo mundo. E se ele fizer de uma forma que ele vai ter uma tranquilidade de já em vida, deixar isso organizado, a gente sabe como é que é um inventário. Inventário, se pegar um cara encarnado, meu amigo, você vai fazer 10 reuniões com ele que você quer. Ele não vai ceder nem caparela. Ele não vai ceder nem Natal. Mas igual reunião de condomínio. Ele falava que era a figura do condenado. Era a reunião de condomínio. É isso aí. Respondido? Respondido. Obrigado. Então, e assim, eu com meus exemplos, né? Outra coisa também que eu vejo na prática acontecer é que e que seria até bom, né, doutora Ângela, só explicar isso também para os advogados, a questão das etapas, como o senhor bem disse, primeira reunião, segunda, né? As etapas de trabalho. E como também monetizar essas etapas, né? Esse tipo, eu quero no meu escritório oferecer uma hold patrimonial para o meu cliente. E agora, como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou cobrar? Como que eu vou desenvolver esse trabalho? Porque eu peguei algumas holds que já tinham sido iniciadas lá atrás, exatamente por não ser algo novo. Né? Tinham pessoas, advogados, que faziam essas holds, mas chegavam no meio do caminho e não sabiam mais para onde ir. E aí eu peguei casos que as holds que eles já tinham colocado todas as alterações, fizeram a alteração contratual de integralização e incluíram todos os imóveis, todos os bens. Mais de 40 bens dentro da hold de primeiro contrato. Primeiro contrato. Só que isso, assim, não é aconselhável. Por quê? Porque você vai colocar todas as redes, todos os imóveis, eles vão constar no contrato social, mas você não vai ter dinheiro e nem tempo hábil para transferir de uma vez só a propriedade desses imóveis. Então, esses imóveis que estavam na propriedade da pessoa física, você não vai conseguir transferir para a pessoa jurídica. Você tem que puxar jogo de certidões, você tem que ter o despachante para fazer essa transferência de titularidade, você vai ter que recolher, ter que entrar com o processo de isenção do ITBI. Então, tem toda uma caminhada. Então, tem que ser aos poucos. E aí? Exato. A questão de honorários é muito complexa. Você falar com alguém quanto você vai cobrar de acordo. Mas você vai ter, no mínimo, pelo menos você vai ter umas 4 reuniões iniciais. Que é a primeira com o casal, onde ele vai, geralmente, o homem e a mulher, o cara vai chegar para a mulher, olha, não volto nunca mais com aquele cara, que ele só quer o meu mal, que eu vou perder, o irmão vai ser mais meu. E a mulher, não, cara, vamos lá, a mulher geralmente não, a mulher é um ser muito mais centrado, mais racional do que o homem. Falou, olha,
a gente vai ter uma economia. Aí ele vai lá, se convence, vai na segunda reunião. Vai lá, ele vai, já amadureceu a ideia, já sentou o espírito lá, ele vai seguir. A terceira reunião vem com os filhos e a última vem com os cônjuges, eventualmente. Você vai avaliar quanto é o imóvel. Quanto é o bem de que a gente está tratando? 10 milhões? 5 milhões? Não, 20 milhões. É apenas um bem? É um conjunto de bens? E fazer a sua própria... É impossível, eu acho que é difícil quantificar isso. Agora, o que você vai colocar no papel? Olha, nós temos uma outra pessoa atuante, que é o contador. Você tem que ter um contador próximo que saiba fazer essa parte, que tenha know-how disso. Você vai fazer todo esse apanhado. O primeiro passo, saber se o imóvel está no nome do casal. Porque às vezes assim, o imóvel é meu, mas é meu, mas é uma... na verdade, uma posse, né? Cessão de promessa de compra e venda. Aí que o negócio... Aí que a coisa fica bonita. Aí que fica bonita. Mas você vai falar, olha, isso não é proprietário. Aí, como assim que eu não sou proprietário? Eu tenho isso aqui, eu falo por experiência do meu pai. Meu pai, quando ele comprou 3 lotes, e por lá ficou 50 anos numa promessa de compra e venda. Aí, não, pai, isso não é proprietário. Que história é essa que eu não sou proprietário? Mas aí você vai explicar o procedimento. Aí, regularizar esse imóvel é um procedimento, cara, um procedimento bacana. Mas, o que você tem que tentar explicar para o seu cliente é que isso, no longo do tempo, você tem esse valor com sobras. Porque, mesmo que esteja na posse, uma hora vai ter que ser regularizado. Porque, senão, vai só empurrar a barriga a coisa. Esse primeiro contato, vence o imóvel, vamos supor, esse imóvel de 1 milhão esteja regularizado. Você vai explicar, olha, nós precisamos fazer um contrato social, buscar toda a documentação pessoal de cada um do imóvel, certidões pessoais e do imóvel, para não ter, por que das certidões, doutores? Para que não ocorra fraude. Esse também é o grande X da questão. Como é que você vai fazer uma holding? Como é que você vai tirar da tua pessoa jurídica se a Procuradoria-Geral da Fazenda está lá doida só para te dar uma bocanhada? Não pode. Então, você tem que estar com todo mundo liberado. Você tem que estar com a tua vida estabilizada. Ultrapassada essa barreira, o advogado, o psicólogo e o contador vão elaborar um contrato social onde vai vir lá, olha, fulano de tal, primeiro passo, qualificação dos dois. Seu Emílio Silva Filho, brasileiro, casado, advogado, qualificação toda, casado com Dona Maria, e assim resolve construir uma empresa para qual a finalidade, qual a função social da empresa, qual o objeto social da empresa. Administração, compra, venda, aluguel de imóveis. Ponto. Qual imóvel integralizar? Um apartamento, uma Feira Solto, 302, por aí vai. E com isso, o levantamento do IBI, quanto vai ser, o registro, quanto vai ficar, esse é sempre uma caixinha de surpresa, e na junta, ou na para dar andamento na mesa. E os honorários, o que você pode fazer? Você pode parcelar isso. Assim como ele vai ter um diferido ali no recebimento, no retorno desse TBI, você pode fazer um parcelamento, porque ele vai ficar teu freguês, ele vai gostar disso. Tem mais perguntas? Vamos embora. Esse na internet, eu achei.
A doutora Priscila, nossa associada da casa, ela falou boa noite a todos os colegas. Gostaria de parabenizar o doutor Ângelo pela excelente explanação. Um tema que traz muitas dúvidas e foi transmitido de forma simples e didática. Parabenizo também a BAME por estar sempre trazendo temas bem atuais, promovendo um grande crescimento aos advogados do mercado imobiliário. Um elogio. Eu estou proibido aqui pela presidente fazer pergunta, né? Você pode fazer. Agora já me liberou. A doutora Alessandra comentou, até anotei aqui, o problema das certidões negativas, né? Então, se você vai passar, depois da sua explanação, que eu complementei o raciocínio. Se você vai passar um imóvel seu para uma holding, obviamente, como o senhor falou, essas certidões são necessárias para ver se não há nenhum impedimento, etc. Mas, por outro lado, tem cartório que você declara que assume a responsabilidade dessas certidões. Não seria o caso do imóvel que está no seu nome, você quer fazer uma holding e que você participa como sócio, você também declarar que isentaria de qualquer responsabilidade, blá, 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 blá. O que você acha a respeito? Você vai colocar uma cláusula de penhorabilidade, de incomunicabilidade. Você tem que apresentar esse. Não é obrigado, mas você gera uma segurança jurídica até para a realização do ato. Para que amanhã ou depois a sua holding seja atacada eventualmente por uma penhora que tinha lá atrás. Eu falo, até aquele momento não tinha nada. Mas não é possível você fazer isso, você declarar. Eu sei que, por exemplo, não existe nada, tá? Não é possível você fazer essa declaração para se, digamos assim, excluir dessas certidões, do custo dessas certidões? Isso é possível? Entendo que seja possível. Não aconselho que faça. Mas é outra polêmica. Assim, o tempo é invada, assim, é recheado de polêmica. É uma outra polêmica, porque a lei, eu também sou a favor da sua opinião, mas só que tem um detalhe, a lei, ela permite isso. Hoje você pode fazer uma declaração de boa-fé, a não ser que seja comprovada a má-fé, né? E como você está transmitindo para você mesmo, teoricamente, mas foi o que ele bem disse. Existe um direito sucessório, você tem incomunicabilidade, penhorabilidade, e se lá na frente aparece alguma questão, por exemplo, aquele que quer discutir e considerar a nulidade da incomunicabilidade, ou no caso da impenhorabilidade, ele vai atacar e vai abrir uma margem de discussão. Então, por essa razão que eu também acho que ainda as certidões ainda são necessárias. E também tem outro ponto, né, doutor Ângelo? Não é todo registrador que registra e aceita sem as certidões. Vai suscitar dúvida. Fica 2 anos lá, por baixo, lá na vara de registro do Rio de Janeiro. Você consideraria, no caso das esposas, dos filhos, no caso Emílio, do exemplo, você vai doar, ele vai doar para a filha dele. A filha dele é casada, ou tem um estado. Como esse companheiro, como você aconselha nessa situação? Aceitar. No contrato, sim, ele vai dar uma anuência. Anuência no contrato. Comunicabilidade. Mas seria aconselhável ele ter ciência, né? Outros irmãos, qualquer coisa. Né? Quanto mais amarrado tiver, ainda assim, pode ter um filho, como eu disse, ou um genro, né? Um bom é o genro, né? Aquele que não faz nada, que chega, deita, bota o pé em cima do sofá, no livro, né? Aquele que não gosta de trabalhar, esse é o problema. Então, você coloca lá o danado para assinar também. Li, concordo e aceito os termos. Pode
pode assinar como independente. E assim, concordando, né? Ainda mais dependendo do regime de bens. E também tem essa questão do regime de bens que tem que ver. E por quê? É interessante essa sua colocação por causa da questão como é importante a presença do patriarca, né? Aquele genro que chega lá e abre a sua cerveja e mete o pé na mesa, né? Mas ele fica restrito um pouco a essa inconveniência. Então, por ele ter esse comportamento inconveniente, quando chega nesse momento, ele se cala, ele se omite na sua presença. Mas se você... Não é verdade? Mas morre. É o que morre. Esse senta na cabeceira que é ficar sem camisa e dar ordem todo mundo. Então, o que acontece? Coloca esse danado como interveniente, porque é esse que vai dar a vida depois. Esse que vai tirar teu sono. As importâncias das certidões, somente as bons reais, a gente está super atualizada, né? Nós já fizemos uma alteração, uma ONGS anterior do dono da empresa, garantia que ela estava tudo ok, que era aquilo. Fizemos, caiu a exigência de que ela tinha um imóvel sofrido desapropriação, parte do imóvel. Como foi que registrar na IGI? Tinha que ter feito a retificação de metragem. Não, estou falando, aí o procedimento seria chamar o arquiteto, um dia, fazer a retificação de metragem, ver qual área ocorreu a desapropriação, qual área ficou, quanto foi recebido pelaquela desapropriação ou não. Tinha recebido, o patriarca tinha recebido um dinheiro enorme sobre isso, não falou nada, para ninguém. Aí o que acontece? Geralmente a pessoa, quando entra no bolso, só você cala. Mas, assim, tem que estar onde eu acho o seguinte, quer trabalhar legal? A pessoa que está propensa a fazer, ela vai fazer o procedimento. Vai gastar um pouquinho mais? Vai. Mas fica com a questão toda organizada. O contador, a pessoa, quanto vou pagar de contador? Cara, a contabilidade aqui, uma holding, se ela der 2 dias, é muito. Eu negocio hoje com o trabalho intercorrente, falo conversa com o contador, falo, não tenho condições apenas para você fazer os lançamentos, apenas entre aspas. Você precisa fazer os lançamentos, mas não vai te tomar 2 dias de trabalho. Quanto é que você me cobra? Ele não vai te cobrar a mensalidade integral, eu acho. A Ilma não gostou muito disso, não. Aí ela discordou. Ela só foi educada. Eu senti o olharzinho dela, ela não gostou. De pequenas coisas. E aquele patriarca que acha que não precisa consultar os filhos, que é ele que manda e que os filhos vão aceitar, vão obedecer, né? Por isso que eu falo. Chama, tem que ter mais de uma reunião? Tem que ter mais de uma reunião. Por isso chama primeiro e faça obrigatoriamente. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. Vai com todos os filhos, bota todo mundo lá para sentar, assinar, todo mundo ficar ciente. Para quê? Para que não ocorra surpresa. E para ele questionar futuramente, não questionar nada. Então, vale mais a pena. Mesmo que ele vá ali e não participe nem da empresa, fique com 0, mas ele tem que ter ciência daquilo. E tem filho que já fala, eu não quero nada comigo, até o pai morrer. Morreu, amigo, opa! Que é meu para cá. Tem uns casos que eu estou até orientando a fazer uma confissão de dívida. Porque eu tive uns casos lá no escritório que os filhos se voltaram contra os pais ainda em vida, dizendo, não mandei botar nada no meu nome, botou o que quis, agora eu não quero mais. Meu nome é meu. E agora engole essa. Conheci um cara, né? Se for usufruto vitalício, você vai poder também tomar foto, se fazer outra coisa no óbito do mas aí esses exemplos são muito mais complexos, que têm outros interesses, enfim. Sobre um caso uma vez, isso aí não foi comigo, não, foi até um amigo. Rapidinho, caos bem simples.
pai e mãe doaram para a filha um apartamento, o único imóvel da família. O pai faleceu, a filha fez seus 18 anos, arrumou aquele genro que todo mundo gosta. Belo dia, estavam os dois no apartamento, chegou a mãe, ela mudou a fechadura, deu tchau para a mãe chamou a polícia, ela nem abriu a porta, só jogou debaixo e escutou. O apartamento é meu. E aí? Entendeu? Então, assim, tudo tem que ser muito bem avaliado pelo faz, por isso que tem que chamar todo mundo para sentar, conversar. Hoje a gente tem que ter essa liberdade de falar. Não é feio falar de sucessão. Não é feio falar de planejamento de futuro. A gente não vai ficar aqui para sempre. Felizmente, a gente não vai ficar aqui para sempre. Todos nós temos um tempo de início e fim desse plano. Então, tem que sentar e conversar. Só para você salientar para os colegas sobre a escolha da atividade. É muito sério quando você escolhe uma atividade que ela está vinculada a um conselho. E depois a gente é surpreendido com a exigência do conselho de um profissional habilitado. Tipo, atendido CRA, que fica, tudo é CRA, é o Conselho Regional de Administração, como pode também. Então, alguns deles têm que se cuidado na escolha, tá vendo? Eu acredito até que tenha gancho na pergunta que a doutora Alessandra fez anteriormente, que era a respeito de quem administra. Se a holding tem que contratar alguém para administrar ou se ela pode ela mesma administrar. Realmente, a atividade ela tem tem a necessidade dela ficar bem específica do que vai ser. Porque, mesmo tendo algumas ressalvas, o Conselho de Administração ele quer botar o bedelho em tudo. Isso é uma advocacia que é cuidado. Não dá problema sério. Tudo aí, tudo. Você põe tudo. Mas eu entendo que a escolha, sendo uma coisa de pequeno porte, ela não é tão assim, uma coisa de grande porte que eles vão mais atrás. Mas eu concordo com a sua doutora, tem que ser avaliado bem direitinho, uma busca prévia, tudo direitinho, para que a holding saia melhor, como eu falei. É uma atividade, é uma pessoa jurídica que tem que ser feita, sentar do lado do contador e avaliar passo a passo, cláusula por cláusula da atividade, não só da atividade, todas as coisas têm que estar muito bem amarradas para que fique uma holding bem feita. Vai depender da atividade. Se for SA, tramitação de imóveis, no caso das empresas locais, dos anos atrás, não fica administradores, até hoje. Até que o CRES conseguiu. Mas aí a holding, tendo essa atividade para o resto, não é o caso, né? Então, CRA exigir uma holding. A doutora Ilma comentou que eles estão exigindo. Se pegar as atividades, que é o rol de atividade, o CRA, é enorme. Se imaginar, está lá com os representantes também. Mas eu não critico, não. Eu acho que a gente também, na questão da... Tanto que a gente muito debate sobre isso, que as atividades de advogado, a gente não pode abrir brecha, porque senão paralegais assumem a nossa atividade e exercem e não respeitam e não têm que responder diante de um código de ética. Eu sempre falo muito isso aqui, né? Então, eu acho assim, eu até entendo, talvez porque eu também tenho CRA, também sou administradora, então eu estou defendendo um pouco a sardinha para o meu lado, né? Não, mas, sério, tem que ter cuidado. Eu acho custo, né? O custo que eleva o custo, mas não necessariamente, né? Como ele bem disse, assim, com relação à contabilidade, que a doutora Eumani gostou muito,
Mas, dependendo da hold, você também tem como negociar com esses profissionais que são necessários, essenciais à atividade da hold, e negociar valores de honorários, de remuneração. Só tem salário mínimo do administrador, um salário mínimo, piso tem um piso, tem que tomar um desgaste. Tem contador, tem um custo. Então, muito obrigado a todos. Mais alguma pergunta? Por hoje é só. Meus parabéns, gostei muito dessa. Esse é um assunto que importante, é um assunto que realmente traz muitas dúvidas e debates. Dou como encerrada a noite de hoje. Obrigada a todos os presentes pela internet. Obrigada, doutor Ângelo, doutor Emílio, doutora Ilma, doutor Diego, doutora Norma, que é uma honra tê-la aqui conosco hoje presencialmente. Doutora Priscila, estamos sentindo sua falta aqui. Um beijo a todos que estão na internet. Eu também, queria muito sair com vocês. Ronaldo Avarenga, Marcelo Falei, doutora Nelly, doutora Tânia, doutora Diana. Um abraço a todos e uma boa noite. Obrigada.